Hello, muchachos! Você acredita que tem um momento certo de arriscar, de se jogar no mundo? A Caroline, a nossa entrevistada de hoje, ela saiu do Brasil logo depois de formada e foi morar na Austrália. Ela foi viver o novo do outro lado do mundo, literalmente. Na conversa de hoje, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história da Carol e descobrir os desafios dessa mudança de país. Carol, obrigada por participar aqui do canal de Sofás. Nada, que é isso, prazer é meu. Carol, vamos iniciar respondendo quando que surgiu esse desejo aí de mudar de país? Ai, a história é comprida, mas praticamente quando eu morava no Brasil, eu não era de uma família pobre, mas também porque o Brasil é enorme, então a gente sempre viajava dentro do Brasil. E aí eu comecei a fazer faculdade no IESB, que tinha várias pessoas ricas, por assim dizer, e no final das contas eu via meus amigos indo passar férias na Itália, na França, viajando assim o mundo, e eu ficava, porra, eu nunca fiz isso. E aí acabei conversando com a minha mãe e ela deu a ideia que tinha a filha de uma amiga dela que tinha mudado para Nova Zelândia. E aí eu falei, eu vou fazer um intercâmbio. E aí surgiu essa ideia, eu procurei uma agência de intercâmbio, eu queria primeiro ir para Nova Zelândia, só que eu ouvi falar que não tinham muitos empregos na Nova Zelândia. Aí depois eu mudei a ideia de ir para o Canadá, só que eu descobri que para ir para o Canadá eu tinha que ou estudar ou trabalhar, o que eu não tinha condições para minha mãe me sustentar na época. E aí viraram para mim e falaram: por que que você não vai para a Austrália? Me explica um pouquinho melhor para as pessoas que estão assistindo essa burocracia, esse processo aí para você estar legalmente na Austrália. Então, quando eu cheguei, eu vim com visto de estudante para 6 meses. E aí, o visto de estudante, você já vem com a escola paga. Algumas agências te indicam a vir com 1 mês de homestay, que aí você fica na casa de uma família. E aí, desse visto de estudante, ou você acha alguém para um trabalho para te sponsorar, ou você entra no Skilled Visa, que aí, no caso, você é uma enfermeira ou uma professora de childcare, e aí que o governo vê que está precisando, você aplica e aí você entra por isso. Então, o que eu ouvi falar também é que hoje em dia eles estão dando Working Holiday Visa para brasileiro. Eu acho que são 500 vagas por ano, o que não é nada. Só o Canadá dá para a Austrália 3.500 a cada trimestre, alguma coisa assim. Diferença. É daquelas, não toma as coisas que eu estou falando aqui por verdade, assim, nua e crua. É, mas às vezes eu vou exagerar. Mas quando eu vim, o motivo que eu vim foi porque eu podia estudar e trabalhar. A Austrália te dá direito a 20 horas de trabalho, e com isso você acaba se sustentando aqui. Mas 20 horas é coisa assim, literalmente de pagar o aluguel, de comer pão com atum. E, e foi assim que, por muito tempo, você vai aprendendo, até porque você tem que continuar pagando escola, que você vem com 6 meses de inglês, e aí depois que esses 6 meses de inglês que já vêm pagos, normalmente eles pedem que venha pago, você está trabalhando literalmente para pagar a escola, porque o que eu decidi? Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu vi que em 6 meses que eu passei aqui, eu já tinha ido para Nova Zelândia, fui para Singapura. Aí eu falei, porra, que legal, vou conhecer o mundo daqui. Porque, querendo ou não, os salários são melhores. Eu comecei, meu primeiro emprego foi lavando louça. Essas unhas bonitas que estão aqui hoje não existiam há 10 anos atrás. Eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar o Brasil, minha mãe pegou, segurou na minha mão e falou: Nossa, filha, tá cheia de calo, o que que aconteceu com suas unhas? Porque minha mãe vai todo fim de semana no salão. E é uma coisa bem cultura brasileira. E então, o primeiro emprego que eu consegui foi de
foi lavando louça. Depois eu melhorei meu inglês de conversação e aí eu comecei a servir mesa. Só que eu lembro que mesmo servindo mesa, eu ia para restaurante chique, eu ia para restaurante que o Prime Minister, que o primeiro-ministro estava indo. Não ia todo dia, claro, talvez uma vez por mês, mas eu tinha condições de fazer isso. Coisa que no Brasil, uma pessoa de classe média baixa não tem condição. Então, foi quando eu resolvi ficar, e aí eu passei mais 2 anos e meio num visto de marketing, e assim, você chega e você esquece tudo que você aprendeu no Brasil. Eu vim para cá formada em publicidade e jornalismo. Quando eu cheguei aqui, fui lavar louça, fazer café. Eu tenho amigas que até hoje são cleaners, que limpa a casa, que faz nani. Então, assim, eu fui fazer era tipo um curso do Senai de marketing que me dava o visto. Não era nem uma graduação, era abaixo. Então, assim, você fica. Quantas vezes eu me perguntei, cara, o que que eu estou fazendo aqui? No início é bem mais difícil, porque você não tem suporte, você vem sozinho, você está conhecendo gente nova, e é um negócio muito, muito estranho. Eu lembro que eu tive amigas que eu conheci aqui na Austrália que não conseguiram ficar os 6 meses do primeiro visto, que desistiram. Falaram, eu tô com saudade da minha mãe, tô com saudade do meu pai, tô com saudade do meu cachorro. Eu falei, eu vim para cá esperando ficar. Na verdade, eu nem estava esperando ficar, mas depois que eu decidi ficar, eu falei, agora ou vai ou racha. Ou fica ou fica. E são 10 Aí, anos, né, Carol? Aí já, né? são 10 anos, eu mudei. Eu saí do Brasil dia 8 de outubro de 2013, aí eu passei uns dias na Argentina, que aí o voo fazia conexão lá, e aí eu vim para cá, eu cheguei no Dia das Crianças, dia 12, e não tem tanto feriado, não era feriado para mim. Né? Eu imagino como foi para você e como que é para várias outras pessoas que estão vivendo isso, né? Essa distância aí, né, com relação aos familiares. Eu lembro que, igual eu te falei, eu cheguei em outubro, e depois de um mês é quando a coisa começa a pegar, que aí já não tinha mais dinheiro, já não tinha casa. E aí é que outra coisa da cultura australiana que eu descobri, para você alugar um lugar, você tem que dar tipo um calção. Por exemplo, se o lugar, e aqui não se paga por mês, se paga por semana. Então, assim, primeiro mês você está empolgado, está voado, não está prestando atenção em nada. Aí chegou mais perto da data, e aí eu fui começar a procurar lugar para morar. E eu já estava com dinheiro quase todo indo embora, sem trabalho. Aí o pessoal vira para mim e fala assim: olha, é US$ 300 por semana, só que você tem que pagar 2 semanas adiantado, mais 2 semanas calção. Sai umas comemoração. E aí no que você paga, no que você faz isso, acaba já virando um mês de aluguel, do qual você tá tipo assim, quê? Eu não esperava isso. E acho que, não, na verdade, era o primeiro lugar que eu achei era US$ 50, 150 por semana, só que eu dividi a casa com 10 pessoas. Caramba. Na verdade, eram 2 quartos, 4 pessoas não, 4 pessoas em cada quarto, 2 beliches, e tinha mais 2 mochileiros que era amigo do pessoal que resolveram encostar no sofá. E o pessoal aceitou, e eu falei, tô chegando agora, não posso falar nada. E aí era perto do meu inferno astral, que meu aniversário é em novembro. Minha mãe me liga, Carol, você tá bem? Naquela época não existia internet do jeito que a gente conhece hoje. Gente, daquelas eu tenho carinha de novinha, mas a tia é velha. A gente ou comprava cartão para ligar internacional, fazia ligação por Skype. Eu falava com a minha mãe uma vez a cada 2 semanas. Hoje em dia, todo dia de manhã, antes de serviço, eu ligo para ela. Aí um dia minha mãe me pega, né? A gente tá no Skype. Carol, você tá bem? Tô bem.
engolindo o choro. Você tá bem? Fala para mim o que está acontecendo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Carol, você precisa de dinheiro? Queria pedir dinheiro para minha mãe. Aí ela falou, me fala, o que está acontecendo? Quanto que você precisa? Eu falei, eu descobri que eu preciso pagar 3 semanas de adiantada, eu não tenho esse dinheiro. Ai, graças a Deus, era meu aniversário. Minha mãe falou assim, eu vou te mandar esse dinheiro de presente de aniversário. E na época, acho que US$ 600 deu 2.500 para minha mãe. O dólar ainda estava um pouco melhor do que está hoje, porque o dólar australiano não é o mesmo dólar americano. Acho que eu fui para o Brasil no final do ano, estava 3,20, 3,30. Então, é mais baixo, não é tão caro. Mas, de qualquer jeito, para mim ainda era muito dinheiro. E depois disso foi quando eu virei e falei assim, eu não quero saber que trabalho que eu vou ter, eu vou pegar qualquer trabalho e vou continuar. Mas assim, em relação à família, é aquele negócio que a gente fica com saudade, mas graças a Deus a tecnologia hoje é tão boa que eu falo com a minha mãe todo dia de manhã antes de ir para o trabalho. Estou fazendo meu café, eu estou no telefone com a minha mãe. Mas é diferente. Porque, assim, é, não só a família, mas amigos também. O seu passado, como fazer amizade é muito diferente. Até você explicar quem que é a Xuxa para alguém. Quantas vezes eu tive vontade de falar, quando eu cresci tinha esse símbolo sexual que era só para baixinhos. Aí o pessoal olha meio torto para você e ninguém entende o poder da Xuxa, sabe? Da Ninguém pinta, entende as referências, né? não tem as mesmas referências da pinta da Angélica, sabe? De todas as coisas. E então é uma coisa que, como é que a gente tem uma coisa que eu falo bastante, a gente sou considerada uma expat, expatriado. E aí eu falo para todo mundo, eu falo, a partir do momento que você resolve sair do seu país, você vive em dois mundos, da qual nunca mais você vai pertencer a nenhum. Porque quando eu estou no Brasil, eu sinto saudade de como as coisas acontecem aqui, da educação, da limpeza, sabe? De ter uma vida boa. Não que eu não teria se estivesse no Brasil, mas, por exemplo, é igual. Calma aí, tô pulando. Então você sente falta de quem que você era, da alegria de ser brasileiro. Do mundo tá caindo e você tá fazendo um churrasco e tomando cerveja. Sabe? Você não tem problema se você está chegando na casa da pessoa mais pobre do mundo, cheia de problema, eles sempre vão te receber com café e um bolo. Mas quando você está aqui, você sente saudade do Brasil, e quando você está no Brasil, você sente saudade daqui. Então, eu vejo esse ato de braveza de mudar fora como uma coisa também muito solitária, por assim se dizer, porque só entende quem fez as mesmas coisas que você. Pois Então, é. é igual eu falo, você não pertence mais a lugar nenhum. Eu sou de ninguém, sabe? Então, tem dia que quando bate uma saudade do Brasil, é isso que mais me dói. É de olhar para trás e falar assim, tá, aquela Carol não existe mais. Mas essa Carol aqui tá brigando, tentando achar aquela Carol que existia de 10 anos atrás. Que não teve que passar perrengue, que não teve que comer pão com atum. E assim, eu fiz tudo isso de cabeça dura que eu sou mesmo, porque precisar não precisava. E eu tenho amigos que mudaram para a Austrália procurando uma vida melhor, sabe? E isso sim é braveza. Eu sou cabeça dura mesmo. Carol, me fala um pouco, fiquei curiosa em saber essa questão da família e amigos nesse seu processo de estar morando longe. Quando você decidiu mudar, como que foi a aceitação da sua família? E quando você decidiu permanecer aí, como é que é essa Aceitação? 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 Deixa eu te contar uma história. Eu escutei essa semana ou semana passada
que estão abrindo um concurso novo, do qual todo mundo vai fazer uma prova de concurso, e aí vai ser chamado todo mundo e vão ser realocados. Depois de 10 anos que eu estou aqui na Austrália, minha mãe me liga para falar isso. Carol, por que você não faz esse concurso? Vai que você passa. O E aí? salário. Eu já comprei casa aqui na Austrália, eu tenho carro, eu tenho, sabe, eu trabalho agora na minha área. E aí minha mãe vira para mim, Carol, por que você não faz o concurso? Eu falei, mãe, eu não penso nem mais em português. Tem gente estudando, tem 10 anos, como é que você acha que eu vou passar? Não, Carol, mas vai que você passa. Quando eu saí do Brasil, eu comprei, na época a gente comprou a passagem de ida e de volta, porque era um dos pré-requisitos. E aí eu comprei na época com aerolíneas argentinas, e eles cancelaram o voo Sydney Brasil. E aí foi uma vantagem que a gente ganhou esse dinheiro de volta da passagem. E como tinha feito no cartão de crédito da minha mãe, o dinheiro voltou para ela. Pergunta o que ela fez. Ela comprou uma cama nova para mim. E eu falei, mãe, por que você está gastando dinheiro? Porque a gente tinha acabado de mudar para um apartamento novo. Aí minha cama ainda era cama de solteiro e tinha que ser solteirão. Aí eu vim para cá, minha mãe, com esse dinheiro de volta, pegou e comprou uma cama para mim. Até hoje, meu quarto está do mesmo jeito. Tem minhas fotos da época de faculdade na parede. Então, assim, Natal, essas juntadas de família sempre foi muito boas, mas no final das contas sou só eu e minha mãe. Então, eu acho que fica muito mais difícil para quem fica do que para quem vai. Então, para mim, foi chegar aqui e como é luta atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta, a gente meio que deixa para o lado um pouco desses sentimentos. Ah, tá bom. Tem os dias que bate a depressão e você vai tomar um vinho, escuta uma música de MPB, começa a chorar no quarto, mas no outro dia você acorda, vai trabalhar, porque é só você que tem que pagar as contas. E amigos é interessante, porque a maioria dos meus amigos também são expats, são expatriados. É, uma coisa que eu senti bastante aqui da Austrália é que é mais difícil, é bem Brasília, é difícil você fazer amigos se você não cresceu com eles, entendeu? Eles andam sempre em grupinhos, então, eu conheço australianos, sou amiga de australianos, mas eu nunca cheguei a ter uma amizade do qual você fique tipo assim, ah, você é o meu melhor amigo para a vida. Normalmente é a- tem a italiana, a chilena, as brasileiras que moraram comigo. Então, assim, você acaba construindo um núcleo de amizade, igual você tinha comentado antes, que é tipo assim, tá todo mundo sozinho, a gente se junta para cuidar dessa dor junto, entendeu? Porque são as pessoas que você tem coisas em comum. Porque você deixou toda uma vida para trás para conseguir uma nova, e isso une vocês. Eu acho até engraçado que a minha melhor amiga aqui, ela é italiana, ela é completamente diferente de mim. A gente não tem nada a ver. Ela não gosta de uma festa, ela é uma pessoa assim que reclama de um monte de coisa, sabe? Mas no final das contas a gente já se conhece, já tem 9 anos. Então, isso é o tipo de coisa que une a gente. Manter a amizade do Brasil também é difícil. Acaba ficando assim, você tem seus amigos que você conhece de infância, que manda meme para cima e para baixo, que às vezes, e ainda mais por conta do fuso horário, às vezes você manda no áudio e tudo, eles estão lá torcendo por você, vocês vão ser amigos para a vida inteira, mas não é a mesma coisa, sabe? Mas tem isso mesmo. Eu lembro de ficar pensativa com relação a quem eu deixei, né? Porque o tempo passa e aí tem muitas relações que são convívio, né? E aí você deixa de conviver com aquela pessoa e meio que tem um afastamento natural. Isso é normal, né?
E aí é engraçado que também você, no país que você está, no seu caso, mas na cidade que eu tô, você acaba se vendo, criando laços com pessoas que que não são muito o mesmo perfil que o seu, como você falou, né? Isso aconteceu comigo também. E o que une essas pessoas é a vivência, as histórias parecidas, né? Então, isso a gente acontece mesmo. Eu acho que todos, Carol, sério, eu acho que todos que eu entrevistei até agora falam dessa questão da dificuldade em fazer amizade. E pode ser aí, eu entrevistei Portugal, Bélgica, eu entrevistei o pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, e todos falam dessa dificuldade de fazer amizade, assim, que as amizades são feitas com pessoas que viveram a mesma coisa que a pessoa estava vivendo, assim, sabe? E aí eu fico pensativa com relação a isso, né? Porque o que acontece? Lá em Brasília, a gente tinha o nosso ciclo de amizade tudo definido. E lá em Brasília também eu não queria fazer novas amizades porque eu tinha meu ciclo de amizade. E aí, às vezes, eu me pego pensando, porque é exatamente isso, as pessoas já têm um ciclo de amizade e aí não querem abrir para outras pessoas, sabe? Então, por isso que a gente se encontra nessas pessoas que estão vivendo o novo com a gente, né? Que eles também não têm amizade e aí parece que une, assim. Parece que as pessoas que estão nesse processo, elas se encontram de uma maneira sobrenatural, assim, sabe? É a vida que traz a gente junto, os perrengues. Exatamente. E, Carol, me fala aí a questão das dificuldades que você teve contando história, com relação ao que eu acho que a gente destaca mais, que é o idioma, né? É a questão do clima, eu não sei se é mais parecido com o clima do Brasil, né? E a questão cultural, assim, você tem alguma história, algum perrengue, alguma coisa que você fica pensativa com relação essas três, assim, ações? Tá, vamos lá. Clima, cultura e Idioma. idioma. É igual eu falei, o australiano, ele fala tudo embolado, né? Eita. Então, até hoje em dia, se eu for falar com uma pessoa que é muito australiana, eu tenho que parar e ficar. Repete. Aí depois você se acostuma com o sotaque. Mas assim, em questão com. Eu sempre fui uma pessoa muito mente aberta, pra- sabe, experimentar novas coisas. Eu acho que foi uma das coisas que me trouxe para cá. Então, e a Austrália é um país muito multicultural. De tudo você acha aqui. Acho que foi engraçado até quando eu fui para o Brasil, que eu fui em novembro, de novembro a janeiro de 2023. Eu fui pedir uma comida takeaway, fui no aplicativo, eu falei, gente, como assim só tem feijoada e sushi? Aí eu falei, como assim só tem feijoada e sushi? Eu falei, não, cadê? Cadê a comida indiana, tailandesa, vietnamita? Porque aqui é muito multicultural, muito, muito. Todo mundo é diferente. Todo mundo é estranho da sua própria maneira. E assim, querendo ou não, tem um pouco de racismo, mas não é tanto racismo assim. Mas eu digo que o mais difícil foi se adaptar à cultura asiática, porque como a gente está muito próximo da China, é uma cultura muito individualista. Eu lembro que uma vez eu estava, isso na época que eu tinha acabado de chegar, eu estava caminhando meio boba pelo supermercado, um asiático jogou o carrinho em cima de mim, quase me empurrou. E isso eu ouvi falar que é uma coisa bastante dos países tipo Japão, China, porque nunca fui, não estou sendo racista nem Uhum. nada, mas é porque é um país tão populoso, são países tão populosos que vence o mais forte. Então, eu também não sei se é uma coisa de uma cultura mais antiga, eu tenho amigos, sabe, eu não tenho nada contra, mas foi uma adaptação mais complicada. E clima, tá. Quando eu vim para a Austrália, falaram para mim que o clima da Austrália era bem parecido com o clima do Brasil. E se você mora na praia. 8 anos, eu morava em Sydney, eu mudei para Sydney, mas aí na época que eu estava procurando meios de ficar, eu mudei para a capital da Austrália, porque foi o que os advogados de imigração falaram para mim que seria mais fácil para conseguir o visto. E não é mentira, as oportunidades daqui são maravilhosas. Eu já estou aqui tem 8 anos.
E por conta disso, eu acho que foi uma das únicas razões da qual eu entrei para trabalhar no governo e eu trabalho com campanhas hoje em dia, que eu fiz publicidade. E para mim, ser gerente de campanha é tipo a- conseguir, saca? E eu acho que se eu tivesse em Sydney, que é uma cidade maior, eu não teria tanto destaque. Mas de qualquer jeito, voltando. Aí você vai para Sydney. Sydney, no meu primeiro ano, fez 5 graus, vento e chuva. E aí eu fiquei, porra, e falaram que isso aqui era clima parecido com o Brasil. Quando dá calor, faz 42, que nem o Rio de Janeiro. Aí eu mudo para cá, em Canberra, tem os meus 2 primeiros invernos deu -7, -8. É, Você nem roupa pra isso, mulher. então, eu também não tinha, não. É daquelas, no inverno você só me vê no trabalho porque eu tenho que pagar a conta. Porque senão eu nem saía de casa. Então, assim, tenho planos para me mudar daqui, mas é uma cidade difícil de sair porque são tantas oportunidades que você fica aqui. Aí todo mundo vira para mim, você quer sair? Vai. Eu falo, e aí? Aí eu falo que vou embora e aí eu vou lá e consigo um trabalho melhor. Ai, ou fica me ligando. Aí, então, assim, então, aqui na Austrália você meio que acha de tudo. No norte da Austrália, por exemplo, as praias são quentinhas, mas tem 10.000 coisas que podem te matar num tibum. Eu lembro que eu fui para Cairns uma vez e tinha uma placa maior que eu tenho 1,60 m de altura, né? Placa maior do que eu, mostrando todos os animais que podiam te matar para você tomar banho dentro da rede, que eles têm uma rede para você tomar banho. Aí, quando foi 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fui para Gold Coast, que é mais o nordeste da Austrália, para passar ano novo. Levei, como é que é, uma ferroada de água-viva. Aí você sabe como é que o salva-vidas virou para mim e falou: Nossa, você é sortuda, né? A gente não vê uma água-viva aqui já tem 2 semanas. Você... Aí eu falei: Sortuda? Sério, um negócio desse? Então, assim, são coisas assim que aqui eu nunca vi uma aranha, coisa que o pessoal fala que a aranha tem demais. Eu nunca vi uma aranha. Outro dia teve uma mulher que foi resgatada de helicóptero porque tinha uma cobra na cama dela. Ela acordou de noite sendo picada. Então, assim, são coisas que para mim já são naturais, mas tem É tudo jornal local aí, né, Carol? é jornal local. Daquelas, quase não tem gente morrendo ou sendo roubado, mas o tanto de animal matando os outros aqui, você se acostuma. Mas assim, se você for, eu descobri que eu acabei de ir para Nova Zelândia, eu descobri que na Nova Zelândia, que é só passar um laguinho aqui, do lado, não tem cobra, não tem aranha que te mata. Aí eu falei, por que que ninguém me avisou isso quando eu estava mudando? Tá. E agora idioma. De idioma é engraçado assim, porque meu sotaque, depois de 10 anos na Austrália, meu sotaque já ficou australiano. Assim, eu tenho australiano que vira para mim e fala que meu sotaque tem um pouco de americano, mas a maioria é tipo assim: você tem sotaque australiano. Eu fui para Disney quando eu estava indo para o Brasil, aí eu estava lá na Disney falando inglês, eles olharam para mim: você vem da Austrália? Eu fiquei toda feliz, sabe? Mas, por exemplo, minha prima acabou de mudar para os Estados Unidos. E aí, de vez em quando, eu mando uns áudios para ela em inglês, ela fica: O que que você está falando aqui? Que engraçado, eu não te entendo. Eu falo as coisas com ela, ela não entende, porque o sotaque dos Estados Unidos é mais enrolado, é tipo um bread. Aqui a gente vai falar red. É um meio termo entre o britânico e o Bogan, que aqui a gente chama de Bogan, esse sotaque, mas how you doing, mate? Você entendeu alguma coisa? Eu tô te Nada, perguntando como é que você tá. nada. Então, no final das contas, são coisas que você acostuma,
Mas, igual eu tinha comentado, eu acho que eu comentei antes, às vezes você escuta, você ainda fica meio que olhando, pede para repetir, e aí, com o tempo, até no trabalho, eu tinha comentado isso com um colega meu essa semana, até no trabalho, que como eu entrei para o governo, tipo, eu sou a única pessoa, literalmente, é todo mundo branco e australiano onde eu trabalho. Aí, de vez em quando eu falo uma palavra, o pessoal não entende. Aí eles falam, o que que você falou mesmo? Aí já vem uma coisa do tipo, né, não, é só porque às vezes você fala um inglês muito bom, mas só porque às vezes eu não consigo entender o que que você falou. Aí eu tô tipo assim, você precisava ter soltado esse comentário? Não precisa. Mas quando eu comecei, eu tinha muito medo, e é uma das coisas que atrapalha o nosso desenvolvimento bastante. Você chega com medo de falar. Porque você chega e você fala, eu não, meu inglês não é bom. E aí você vai, não fala, você fica presa naquele sentimento. Com o tempo, você vira e fala assim, foda-se. Vou falar, entendeu bem, não entendeu bem também. Quiser ficar na minha vida, fica. Não quiser ficar na minha vida, vai embora. E é isso. E assim, uma das vantagens é que aqui na Austrália é bem mestiço, assim. Tem muito asiático, tem muito imigrante. Acho que quase 60% da população australiana é imigrante. Porque é um país novo, acho que tem 100, não, 150 tem Canberra, tem 200 anos. Mas, então, como tem 200 anos, o país ainda está se formando, e como a imigração é muito forte, todo mundo, 60% das pessoas têm um sotaque. Mas às vezes eu falo para você, indiano aprende inglês de berço, mas eu não consigo. Ai, Carol, e é engraçado que durante a entrevista, um momento você soltou assim, é porque eu tô pensando já em inglês. Aí eu acho, gente, né? Porque é tanto, você tá aí tanto tempo que você acaba esquecendo algumas coisinhas em português e pensando no inglês, né? A gente, quando a gente não tem esse contato com pessoas que moram fora, a gente fala assim, ai, olha aí, esqueceu o português. Até parece. A gente fica julgando, mas isso realmente acontece, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade em Brasília, fazendo publicidade, tinha uma amiga que tinha morado em Londres. Aí, no que ela tinha morado em Londres, teve um dia que a gente estava fazendo uma noite das meninas na casa dela e mais não sei o quê, e ela esqueceu a palavra vaso sanitário. Ela fica apontando. Ai, gente, como é que é o nome daquele negócio? Oh, toilet. Toilet. Ai, gente, é sério que você esqueceu o nome do vaso sanitário. Então, assim, é é tranquilo quando eu estou falando com as minhas amigas, porque hoje em dia eu vejo que tem uma fluência no inglês muito maior no Brasil hoje em dia do que há 10 anos atrás, quando eu saí. Então, quando eu estou falando com as minhas amigas, é tranquilo, porque aí eu fico, falo uma palavra em inglês no meio da história toda e elas vão entender. Mas aí quando você vai conversar com sua madrinha, com a sua mãe, e eu Carol tenho, comprometida. e eu tenho essa teoria de que se alguma coisa acontece em inglês, eu vou pensar em inglês. Eu só sei contar aquela história em inglês. Para mim, contar em português fica difícil. Eu lembro que teve uma vez que entrou cabelo demais no ralo, o ralo entupiu, e aí eu fui procurar a palavra ralo e mais não sei o quê. Então, aquela história ficou na minha cabeça em inglês. E aí eu fui tentar contar para minha mãe, eu não conseguia. E aí eu ficava pensando, até conversas com a minha psicóloga, que eu faço, minha psicóloga é do Brasil. E aí, porque assim, dá aquelas desculpa para quem está ouvindo, mas psicóloga tem que ser brasileira porque entende o coração da gente, talvez não entenda o perrengue inteiro, mas vai entender o coração. E vai entender os traumas infantis, que são os traumas infantis que a gente precisa tratar. Exatamente. Aí eu fico pensando às vezes e tentando explicar para ela o que que aconteceu, então a sessão acaba demorando demais porque eu estou tentando traduzir as coisas. Mas como é que foi? Minha mãe veio para cá em janeiro do ano passado, quando eu voltei do Brasil, e eu lembro que eu virava para minha mãe e ficava, ai, mãe, eu vou fazer uma pasta hoje. Ela falava, pasta? O que que é pasta? Eu, não, mãe, pasta, pasta. Aí eu peguei a pasta e mostrei para ela, ela falou, macarrão. Eu falei, mãe, pasta.
Então, são palavras assim que até no seu meio de amizade brasileiro você já fala, que já não existe mais tradução, sabe? Então, é um negócio interessante. A gente fala que tem uma piadinha que rola na internet que é se você fala duas línguas, você é bilingual, porque você não fala direito nem mais o português e você não fala direito o inglês. Então é bilingual, não é bilingual. Então, galera, não julguem, tá bom? Acontece. Não julgue. Carol, e assim, e você, assim, todo esse seu processo de mudança, adaptação, morar fora, o que esse processo influenciou, assim, na sua vida, no seu comportamento, no seu amadurecimento, assim? O que que você pode falar pra gente? Exatamente isso. Eu acho que eu amadureci muito mais rápido. Eu tive que ir, eu tive que pagar minhas contas, eu tive que me virar, eu tive que. E no final das contas foi tudo eu. De um jeito, ajudou naquela Carol guerreira, porque eu sou uma pessoa muito forte. Porém, assim, uma das coisas que eu vejo no Brasil bastante é todo mundo mora com os pais até casar, 30, 40, até mudar para morar com alguém. Até porque aluguel é muito caro e tudo. Aqui não, aqui todo mundo com 18 anos, o filho já está fora de casa, está dividindo apartamento com estranhos e é isso. Então, assim, o fato de eu ter mudado com 23 anos eu sinto que me fez amadurecer bastante. Mas não só me fez amadurecer bastante, é igual eu estava falando, daquelas abrindo o coração aqui. Eu estava falando com a minha psicóloga, e até com a minha mãe também, coisas do tipo, é mais difícil você encontrar alguém depois que você se amadureceu como pessoa, sabe? Porque você encontra alguém e você fala, ai, correu, não tomou banho e tá aqui de chamego, que nojinho. Então são coisas que você, daquelas, lavou a louça, tomou água e deixou o copo na pia. Coloca na máquina de lavar louça. Então você vai vendo aquelas coisinhas e depois de 10 anos que você tá morando do seu jeito, você olha e você fica, você amadurece como pessoa, mas também amadurece o coração, e aí acaba não dando espaço para outra pessoa entrar dentro dos seus hábitos. Então, assim, é uma faca de dois gumes. É, exatamente. E você falou aí essa questão de relacionamento, como é que não sei se você tá solteira ou não tá, como é que é relacionamento aí com fora do seu país, assim, como é que é essa questão? Olha, daquelas. É melhor não falar sobre isso, Tamires. Vamos abrir. Então, eu lembro que da primeira vez que eu voltei para o Brasil, eu estava em BH, numa cidade, numa área universitária, mas sei o quê. Aí param uns meninos tentando conversar comigo, com as minhas primas. Aí minhas primas simplesmente ignoraram. Aí eu olhei pro menino e falei assim: Olha, eu não tô querendo ficar com você, não. Até porque eu tenho idade para ser sua mãe. Mas aprecio você ter vindo aqui, tendo coragem de dar um oi. Porque aqui na Austrália, você entra, senta num bar com sua amiga e você sai do bar com a sua amiga. Ninguém fala com você, ninguém toca com. Sabe, às vezes, depois de meia-noite, que tá todo mundo mais para lá do que para cá, vai ter ano. Mas não é normal. Então, assim, é muito engraçado essa diferença em cultura, sabe? Porque mesmo você tá encarando o cara, literalmente, você tá assim, encarando o cara na cara lavada. E aí ele vai ficar com medo de falar com você. Aí talvez quando você estiver indo comprar um drink, ele vai vir e vai falar: Posso pagar para você? É muito mais cavalheiro e tudo, mas acaba que fica mais difícil você conhecer pessoas de um modo normal. Até porque você tem que estar encarando bastante. Então, quando eu cheguei aqui, eu era a mulher, eu que dava em cima dos caras. E aí acabou que, assim, uma coisa muito normal e natural aqui é você conhecer pessoas por aplicativo.
Você conhece pessoas por aplicativo, sai, deu certo, gostou, sai de novo. E eu tenho várias amigas que casaram, encontraram o amor da vida delas por aplicativo, pelo Tinder. Né, Carol? Essa questão mesmo cultural, né? Tipo, porque aqui não é tão isso, né? Quando fala que conheceu pelo aplicativo, a gente, nossa, tipo, é raridade. Aí não, já é uma coisa comum. Aqui, se você falar conheceu de um modo normal, Oi. é estranho. É provavelmente amigo de amigo que juntou, que foi em encontro às escuras de qualquer jeito. É, gata. Tem que conviver com isso, né? Ai, ai, pois é. A gente pode. Carol, e para finalizar, para aquela pessoa que está em casa, que mudou de país também, ou que está pensando em mudar, assim, o que que você tira de lição aí que você passou e que você possa compartilhar e que você acredita que vai ajudar essa pessoa? A única coisa que eu posso dizer é vai na cara e na coragem. Vão ter dias maravilhosos, vão ter dias que são ruins, mas no final de tudo, o que vale é a experiência que você está tendo. E é isso. Se taca, se joga no mundo. Carol, muito obrigada por topar participar, por gravar com a gente, viu? Adorei a entrevista, ouvir suas histórias. Nada. Que é isso, prazer é meu e fiquei mó feliz que você me chamou. Ai, que Eu toda bom. vez que eu falei, eu tinha que fazer alguma coisa assim, e porque a gente fez jornalismo junto, e aí eu fico, eu tenho que voltar, escrever um blog, contar da minha vida, tem tanta história. E aí agora você me chamou, eu falei, tá vendo? É o universo, é 2024 falando que eu tenho que voltar a escrever, voltar para as minhas raízes. Cara, mas eu acho que você deveria mesmo, porque gera curiosidade, sabe, Carol? A gente tem curiosidade de saber como é que é morar em uma cultura diferente, os processos. Você acha assim, viveu algum perrengue, alguma burocracia que você acha, que parece que o pessoal vai querer saber disso. Não vai, porque serve muito como consulta, sabe? De pessoas que estão querendo viver o novo, né? Mudar, enfim, que aí vai procurar esse tipo de informação. E aí eu acho super interessante. Assim, eu sou uma dessas pessoas curiosas, assim, para saber como é que é a rotina estando em outro país. Aí eu acho que é um sinal mesmo para 2024, hein? Não, para 2024. Obrigada. Agradeço. De nada. E se você gosta desse tema, já mudou de cidade, de país, está pensando em mudar? Escreve aí a sua história nos comentários. Quem sabe você não é o próximo entrevistado do Sofás? E é isso. Até o próximo episódio e continue com a gente. Continue explorando essas histórias, continue vivendo o novo.